E a gente começa essa edição falando sobre o clima tenso entre governo e Congresso Nacional. Hoje o Congresso derrubou uma série de vetos do presidente Lula, entre eles parte dos vetos da legislação ambiental e também do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. A Samantha Klein está acompanhando. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Carol e Fernando. Pois é, justamente em meio a esse clima de tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso, os deputados e senadores derrubaram hoje vetos presidenciais do presidente Lula a esses dois pontos. Entre os pontos mais sensíveis, no caso do Código do novo licenciamento ambiental, está o autolicenciamento para empreendimentos de pequeno e médio impacto, além de dispositivos que enfraquecem a proteção da Mata Atlântica. Nas redes sociais, a ministra Gleisi Hoffmann afirmou que quem perde é o Brasil com a derrubada da lei de licenciamento ambiental e dos vetos do presidente Lula. Ela ainda diz o seguinte: perdem o meio ambiente, a proteção dos nossos biomas, a segurança dos alimentos e a saúde de indígenas e quilombolas. E ela ainda lembra que tudo isso logo depois da COP30. Inclusive, o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, disse que essa derrota estava precificada e que o único avanço foi que o governo conseguiu então postergar a votação, ou seja, que não ocorresse essa sessão conjunta do Congresso para derrubar os vetos ao licenciamento ambiental antes da COP30, o que passaria um recado ao mundo ainda pior com relação a esses pontos. O governo, ainda que de forma acordada, também teve uma outra derrota no caso da renegociação das dívidas dos estados, inclusive quanto a esse ponto, houve ali acordo com os governadores. Nesse caso, o governo teve que realmente ceder. E quanto à renegociação, a gente teve ali uma retomada do trecho que trabalha ali com a possibilidade do uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater parcialmente as dívidas dos estados. Inclusive, o governador do Rio, Cláudio Castro, estava na mesa acompanhando essa votação, então, no plenário da Câmara dos Deputados, onde ocorre a sessão conjunta do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais cedo também deu recados bem claros ao governo. E nós estamos pendentes, no dia de hoje, de 62 vetos que somam 830 itens para deliberarmos no Congresso. Então, a presidência do Congresso fica a todo instante buscando o entendimento, a compreensão, o diálogo, para que nós possamos deliberar numa sessão do Congresso essas matérias pendentes. Eu reconheço aqueles que desejariam que esta matéria não tivesse na pauta, mas eu acho com legitimidade que Vossas Excelências podem e devem votar com a consciência e com a perspectiva de cada um. Bom, ainda que a crise esteja ativada entre Executivo e Congresso, ontem a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais conversou à noite com o presidente da Câmara, Hugo Motta, apresentou as prioridades de projetos a serem votados aqui no Congresso, incluindo a área econômica e a PEC da segurança pública. Com vocês. Obrigada, Samantha. Uma derrota dupla aí do governo, né, Fernando? E nessa questão do licenciamento ambiental, todos os ambientalistas já vinham batendo nessa tecla de que o retrocesso é enorme. Hoje o presidente do IBAMA disse novamente que vê um risco enorme de retrocesso, defendeu aí a criação de uma mesa de diálogo, sobretudo nesse ponto aí do licenciamento por autodeclaração, né? Carol, a gente falava, quando a gente discutia sobre esse projeto de lei, que era o chamado projeto, era o PL da devastação. Agora isso volta à tona, caem os vetos e depois de 20 dias falando de COP, de meio ambiente, a gente tem isso agora decidido no Congresso, né?